Com certeza tu já te perguntou como certas coisas foram inventadas. Tipo, quem descobriu que tem que cozinhar maniçoba 7 dias antes de comer? E o vídeo de hoje é exatamente sobre esse tema. Eu vou te contar algumas origens de coisas que são no mínimo bizarras. E eu te garanto que tem coisa aqui que tu nunca ia imaginar, meu patrão. Então fica até o final, já é? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, não sei se você sabe, mas a primeira fórmula da Coca-Cola era a base de cocaína, daí que vem a parte do coca no nome. E o negócio era vendido como se fosse uma bebida saudável. Basicamente o criador queria fazer uma espécie de remédio milagroso. Então ela era vendido como um tipo de remédio, prometendo curar cansaço, dor de cabeça e claro, deixar todo mundo viciado. Não é à toa que até o urso polar curtia um ingrediente mágico. Mas isso era lá em 1886, quando o pessoal ainda não ligava muito para a fórmula do negócio. E só queria mesmo era tomar aquela coca gelada. Depois a Coca-Cola foi tirando o ingrediente gradativamente da bebida. Em 1903 já estava rolando uma conscientização maior sobre o uso de drogas. Fora que a marca não queria perder o público mais conservador, que forçou a Coca-Cola a diminuir drasticamente a quantidade de coca na fórmula. Finalmente, em 1929, conseguiram retirar completamente o ingrediente do refrigerante. Provavelmente a empresa percebeu que o próprio açúcar já tornava a bebida viciante e que não precisava pôr mais uma substância para manter as vendas. Fora que ela já era uma das maiores no mercado, tanto que mudaram a cor do Papai Noel por causa dela. Você deve saber o que é uma cadeira elétrica. Esse negócio foi projetado para ser uma forma de aplicar a pena capital, mas o que talvez você não saiba é que ela foi criada por um dentista. Sim, mano, o cara devia estar preocupado em remover cárie. Simplesmente teve a ideia de eletrocutar uma pessoa até a morte. Mas brincadeiras à parte, Alfred Saltrick foi o inventor desse negócio. Ele disse que teve essa ideia depois de ver uma pessoa morrer eletrocutada. Então ele pensou, caramba, esse negócio de eletricidade é útil mesmo. O cara nem gritou. Então ele apresentou essa ideia para a galera que cuidava das execuções e viram potencial na ideia do cara. E em 1890 inauguraram a parada. E um cara chamado William Kelmer foi torrado 2 vezes. Sim, o cara literalmente virou Dr. Manhattan, já que ainda não sabiam muito bem regular a parada ali. Então acabou que o cara recebeu muito mais energia do que o necessário. E dizem que o cheiro do corpo torrado foi tão insuportável que geral vomitou lá na sala de execução. Como viram que o negócio funcionava, começaram a usar a parada mais vezes. E vendo essa história, não é à toa que tanta gente tem medo de dentista. Tu deve ter um micro-ondas em casa, ou pelo menos já deve ter visto um dentro da Casa de Bahia. Mas se eu te falar que ele surgiu como uma tentativa do ser humano de transcender o plano carnal e criar antimatéria? É claro que isso é mentira, na verdade ele foi criado de uma maneira acidental, durante a Segunda Guerra. Basicamente o engenheiro chamado Percy Spencer percebeu que as ondas do radar esquentavam as coisas sem tocar. E ele percebeu isso quando uma barra de chocolate no bolso dele derreteu, enquanto ele fazia uns ajustes numa sala de controle lá. Então ele testou com outros alimentos e vendo que funcionava, decidiu patentear a parada, porque pra época parecia um milagre, um dispositivo que consegue esquentar o teu rango de dentro pra fora. E acabou que a primeira versão do micro-ondas foi um negócio gigante de meia tonelada, que parecia uma geladeira. E depois, com o avanço da tecnologia, ele ficou mais compacto. Então tu que só come miojo todo dia, curte aquela pipoquinha com sal pra ver Netflix, já sabe quem inventou micro-ondas. Então faça o que quiser com essa informação. Eu tenho certeza que tu conhece um enxaguante bucal de Listerine. Eu, por exemplo, não deixo de usar nenhum dia da minha vida. Pô, vai dizer que tu não curte aquela sensação de refrescância, que parece que tu tomou um gole de nitrogênio líquido. Bom, a origem dessa parada é bem antiga, lá em 1879. Basicamente, antes do século XIX, as taxas de mortalidade das cirurgias eram muito grandes, porque não existia anestesia, que só foi ser inventada lá para 1846. E com esse problema resolvido, teve um cara aqui, o Joseph Lawrence, e percebeu que não existia uma parada para ajudar a limpar as coisas durante os processos cirúrgicos, e que muita cirurgia dava errado por conta de infecções e complicações causadas por falta de higienização. Então lá para 1879, ele desenvolveu a primeira fórmula do Listerine. E o negócio começou a ser usado nas cirurgias. E na verdade depois começaram a usar o negócio para desinfetar chão, combater caspa e até tratar gonorreia. Eu não entendi direito qual era a brisa dessa galera, mas beleza. Então lá pra 1920 começaram a vender o negócio como enxaguante bucal. E aí se espalhou pelo mundo todo. E começou a meio que uma conscientização do combate a mau hálito. Aí o produto vendeu que nem água. E eu acho que se lançasse uma bebida sabor Listerine, dá pra fazer bastante dinheiro. Porque, pô, tu vai falar que tu nunca teve vontade. E, por favor, não faz isso não, mano. O jeans tem uma história curiosa. Basicamente, em 1870, os Estados Unidos estavam envolvidos na corrida do ouro. E digamos que os mineradores da época não tinham muita proteção.
era só um capacete e as botas. Então acabava que existia essa necessidade de criar algo que esses mineradores usarem. Aí um cara chamado Levi Strauss teve a ideia de usar um tecido chamado denim para fazer as peças de roupa para os trabalhadores das minas. O bagulho deu tão certo que acabou virando o uniforme oficial de trabalho pesado na época, tipo aquele uniforme da empresa hoje em dia. E claro que o preço de uma peça dessas era bem barato, para ficar acessível para o público dos trabalhadores ali. Foi só em 1950 que começaram a usar o jeans como uma espécie de moda alternativa. E depois disso você já entendeu, o negócio virou tendência e claro que ficou bem mais caro do que era antes. Mano, se tu parar pra pensar, a salsicha é uma das coisas mais erradas que a humanidade já criou. Ela nasceu basicamente como uma técnica medieval pra reaproveitar a carne estragada e parte que ninguém queria comer. É meio que tudo prensado ali no meio e de alguma forma acabou virando febre no mundo todo. É bonito? Não. Mas não vamos negar que é gostoso, pô. Aquele frasco ali com aquela salsicha... e meio que quando tu tá mastigando, tu não vai lembrar do que ela é feita. Então meio que dane-se também. Bom, essas foram só algumas das coisas com origem bizarra que eu encontrei. E eu espero que tu tenha gostado do vídeo. E talvez descoberto alguma coisa que tu não sabe. Então valeu por assistir. Até o próximo.